Graça e paz, graça e paz. Estamos falando das vindas de Cristo Jesus e no tópico aqui em que o Dr. Robert Cover aborda o segundo advento, a parúzia, né, ou a segunda vinda de Cristo no aspecto escatológico, ou seja, no aspecto final de consumação de tudo que foi realizado por Deus em favor da humanidade, ele apresenta aqui que é o assunto desse volume do livro dele, que é sobre escatologia. Escatologia. Tem toda uma introdução aqui, nós vamos abordar aqui essas introduções realizadas pelo Dr. Robert Cover. É um material interessantíssimo, é um material de excelente qualidade. Acreditamos que é um material que é bastante edificante, tá? Falando de advento, eu acabei falando de parúzia, tá? Falando de graça, falando da graça de Deus, que a graça de Deus exige de nós. Me perdoe, fui interrompido pelo telefone, mas eu não tenho direito de me desconectar da de tudo, porque tem pessoas que precisam de mim e pessoas também das quais eu necessito e preciso muito, que fazem parte da minha vida, tá? Falando de graça. A graça permeia toda a Escritura. O ensino sobre graça, salvação pela graça, ele permeia toda a Escritura, toda a palavra de Deus, tá? Não tenha essa ilusão. Não é o evangelho da graça. Não é só o evangelho da graça. A graça de Deus se manifesta de uma maneira muito mais abrangente na proclamação do evangelho, mas sempre foi pela graça, sempre foi pela fé, tá? A salvação da humanidade nunca foi de outra maneira, nunca foi de outro modo. O processo é o mesmo. Deus não tem uma regra para cada período da história da humanidade no que diz respeito à salvação. No que diz respeito ao julgamento da humanidade ou das obras do indivíduo, da vida individual, há um processo contínuo, né? E isso conduz à ideia de que onde superabundou a graça, também o juízo, o julgamento é severo, é mais severo. Conscientes de que a salvação é pela graça mediante a fé, a presente geração deveria ser a mais cautelosa no que diz respeito à vida religiosa, deveria ser a mais cuidadosa, deveria ser a mais atirada nos braços do Todo-Poderoso no que diz respeito a confiar plenamente naquele que simplesmente tudo realizou para garantir a salvação de todos os que nele creem, de todos. Do gentil, do judeu, do grego, da humanidade, tá? Deus não está selecionando pessoas específicas para salvar. Deus não é um colecionador. O céu não é um jardim zoológico, alguns de cada grupo, alguns de cada espécie, esse dessa cor, aquele... Não. Os olhos de Deus, o amor de Deus diz respeito à criação de Deus, à humanidade como um todo. Eu sei que muitas pessoas ainda hoje têm sérias dificuldades em relação a isso. Uma geração que busca privilégio está ressuscitando ensinamentos ideológicos e políticos que pareciam, por algum momento, estar superados, que por algum momento pareciam estar superados. Aqueles que se consideram superiores aos outros, a pessoa se considerar superior aos outros, isso é um problema dela. O problema de todos é quando essas pessoas ou esses grupos se consideram superiores, querem concentrar todos os direitos exclusivamente para eles. Tá? Só eles têm o direito, só eles podem ocupar certas posições, tá? Esse é o grande problema, esse é o grande problema. E é um problema que invade a igreja, que nunca saiu da igreja. Infelizmente, nunca saiu da igreja também. Nunca saiu da igreja também. Por isso falar de profecia, por isso falar de escatologia,
por isso, falar do juízo de Deus. Não estamos falando necessariamente da condenação de quem quer que seja. Estamos falando que o Deus justo fará justiça. Não é isso que as pessoas clamam? Não é por isso que as pessoas oram? Não é isso que as pessoas jogam umas contra as outras, muitas vezes, até mesmo no ambiente religioso? Que Deus vai julgar isso, Deus vai condenar isso, Deus... Interessante. Para si, vive debaixo da graça, do amor incondicional de Deus em Cristo Jesus. Para o outro, é o justo juízo e a condenação eterna. Isso leva a reflexões. Isso leva a um pensamento no sentido de esquadrinhar. O que está acontecendo com esse pregador do Evangelho da Graça, preocupado demais com a condenação? O Evangelho tem o propósito de livrar o pecador da condenação eterna. Não se prega o Evangelho, não se proclama o Evangelho com o objetivo de condenar, porque condenada a humanidade já está. Condenada a humanidade já foi lá no Éden. Os primeiros pais fracassaram. Tá? É para nos resgatar da condenação do pecado que Deus graciosamente nos concedeu Cristo Jesus. Jesus Cristo como o dom de Deus. Jesus Cristo como a manifestação plena e absoluta do amor gracioso de Deus. Que pela fé, nós aceitando isso, passamos a viver debaixo do amor, da comunhão, da graça do Pai. Então, o livro aqui, o material do Dr. Robert Cover, é mais um material que nós acrescentamos aqui aos vários, né? Acho que serão quatro ou cinco agora de primeira mão, para abordar o tema de escatologia ou da doutrina do fim, incluindo profecia, incluindo doutrina, incluindo teologia, incluindo cristologia, incluindo também alguma coisa em relação à igreja e também sobre o indivíduo, sobre o cristão individual, porque não é só a igreja, há também uma escatologia individual, como nós vimos. Não é só o fim, a finalidade, o propósito de Deus para a igreja. Deus, soberanamente, também trata dos propósitos ou do propósito da vida ou da existência de cada indivíduo, de cada membro do corpo de Cristo, de toda a humanidade. Deus está atento à vida de todos nós. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.